A vitória do Flamengo contra o Racing ontem, com um gol marcado aos 43 minutos do segundo tempo, mostra uma coisa que o torcedor do Flamengo cobrava muito dos seus jogadores: mentalidade e não desistir. O Flamengo tratou o Racing, e assim como tratou o Palmeiras no domingo passado, como duas finais de campeonato, como deve ser nessa reta final de temporada tão importante para o clube. O Flamengo marcou o seu primeiro gol depois dos 40 minutos do segundo tempo, pela primeira vez desde o gol do Gabigol em 2019. Os dois gols para virar aquela partida, para virar a decisão e dar o título do bicampeonato da Libertadores em 2019. O gol, além de simbólico, leva, é claro, uma vantagem muito importante do Flamengo para a Argentina. Vamos falar sobre isso, mas antes, aquele ritual de sempre, deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol. Bom, rapaziada, vamos lá. Primeiro, o jogo do Flamengo foi muito bom, tá? Eu gostei da partida do Flamengo. Vi muita gente que não gostou, eu discordo. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo e produziu até para vencer além por 1-0. Para mim, o placar mais justo seria uma vitória por 2 gols de diferença. O Racing, é claro, não é uma equipe horrível. É um jogo bem diferente do que foi Flamengo e Estudiantes nas quartas de final, o que eu já tinha avisado que ia acontecer, porque esse time do Racing é bem mais capacitado que aquele Estudiantes, né? E é claro que, assim, o resultado é bom ou ruim? Muita gente já coloca essa pergunta. Eu acho que você vencer é sempre bom. Jogo em casa, semifinal de Libertadores, você leva uma vantagem para a Argentina. Para mim é um resultado positivo do Flamengo, e ainda mais pela circunstância do jogo, que caminhava claramente para um 0-0. A reta final ali de jogo estava muito mais propenso a um 0-0, né, até pelo tempo que restava, e aí um 0-0 era um resultado ruim para o Flamengo, que ia precisar jogar por uma vitória no cilindro para classificar, agora joga por um empate. E se perder por um gol, vai para os pênaltis de novo, como foi contra o Estudiantes. Bom, o jogo em si, o primeiro tempo do Flamengo eu achei muito, muito bom, cara. Muito, muito bom. O Flamengo jogou bem demais pra mim e já merecia um gol logo na primeira etapa. O goleiro do Racing, pra mim, era o melhor em campo até o gol do Carrascal, que pra mim foi o melhor em campo do Flamengo o jogo inteiro, tá? Eu achei que o Flamengo jogou bem, criou bem. Muitas partidas muito boas de muita gente ao mesmo tempo. Achei o Danilo bem demais. Gostei da partida do Pulgar. Gostei da partida demais do Carrascal, que pra mim foi o craque da partida. E isso contribui, né? Claro, acho que assim, o único jogador abaixo do Flamengo na rotação ali pra mim era o Léo Pereira e o Jorginho, um pouco abaixo do próprio padrão dele, né? Mas o Flamengo fez um baita jogo, começou... os primeiros 10 minutos nem tanto, mas depois dos 10 minutos iniciais começou a pressionar o Racing. É claro que o Flamengo teve e encontrou muitas dificuldades em passar pela linha de 5 do Racing. É muito complicado, é um time que se defende muito bem, não faz questão de ter a bola. O Flamengo teve mais de 70% de posse e o Racing não se incomoda com isso, tá bem habituado a jogar dessa maneira. Ia buscar, é claro, o Maravilha Martínez, que pouco apareceu ontem, mas eu acho que o Flamengo tem que tomar muito cuidado com ele, artilheiro da Libertadores no cilindro do jogo da volta, tá? Acho que o Flamengo já merecia o primeiro gol no primeiro tempo, mas, enfim, a partida do goleiro do Racing é fantástica, né? Ele e o Sousa jogaram demais. O Sousa também é desfalque pro Racing no jogo da volta, teve uma fratura no maxilar, não joga. 26 anos só, tá? Olho nele, acho bem provável o time brasileiro buscar, porque é um cara de muita qualidade, assim, não só de se defender, né? Ele consegue encontrar passes, é um cara muito raçudo, eu acho que seria uma boa para vários times no Brasil, e fez uma baita partida ontem, será um baita desfalque pro Racing no jogo da volta. Depois do primeiro tempo muito bom do Flamengo, eu acho que o Flamengo começa o segundo tempo mal, tá? Os primeiros 25 minutos do Flamengo é de um jogo, assim, meio que controlado, entre aspas, pelo Racing, meio que o que o Racing queria. Aquele jogo meio no maresmo, né? Num marasmo absurdo, num banho-maria, né? O Flamengo não conseguia criar, não conseguia ter volume. E aí o tempo vai passando, a pressão vai aumentando, o estádio já vai ficando meio... E aí, qual vai ser? Será que vai ser esse 0-0? Será que a gente vai conseguir levar uma vantagem para a Argentina? Vem as mudanças do Felipe, da qual, não vou ser hipócrita, discordei no momento que ele tira Pedro e Arrascaeta. Eu não gosto quando tira os dois, mas funcionou. Ele traz o Carrascal pro meio, bota o Lino, o Plata também entrou muito bem, tenta botar bota o Ayrton Lucas para dar essa profundidade. Não achei que o Ayrton Lucas entrou bem, mas ele tenta para dar essa profundidade. Não gostei da partida do Ayrton Lucas, novamente muito abaixo, é um jogador que não faz uma boa temporada. E aí, quando parecia que não ia dar, o Flamengo começa a pressão, né? A partir dos 30, 33, 35 minutos, o Flamengo começa uma pressão, e aí vem o chute do Lino, defesaça do goleiro. Assim, quem fala que o Lino perdeu o gol é loucura, é uma defesa absurda do goleiro do Racing, uma das melhores defesas dessa Libertadores. E aí sai o gol do Lino, né, de cabeça, que estava impedido por isso aqui, né, pouco impedido. Na hora eu achei que estava muito impedido, mas não estava muito impedido, né, estava um pouquinho só. Só para voltar, esqueci de falar do gol anulado do Racing. Para mim, bem anulado, tá?
Acho que não tem nem debate. O cara dá uma cotovelada na cabeça do Carrascal. É o próprio Sousa, né, que faz uma excelente partida. Então, pra mim, gol bem anulado do Racing. E pra quem acha que cabia VAR, não cabia VAR. O juiz apita antes. E muita gente também comparando com o lance do Gustavo Gomes, né? Que a única semelhança pra mim entre os dois lances, do Jorginho, do Gustavo Gomes e do Sousa no Carrascal, é que ambos foram no Maracanã. Que fora isso, a semelhança é zero, tá? E falamos nesse canal, acho que era passível sim de ser marcado o pênalti no Gustavo Gomes. Muitos pênaltis do Campeonato Brasileiro são marcados daquela forma. Falamos isso no canal. E esse aqui eu também achei muita falta, assim, falta muito, muito, muito clara. Acho até bizarro algumas pessoas defenderem que não foi falta. É uma cotovelada na cabeça do jogador do Flamengo. Voltando pro gol do Lino anulado. Lino que eu trobei no jogo, tá? Tem que ser dito. Saindo do banco, pegou a defesa cansada, um pouco ganhou confiança durante os minutos que teve. Muito bem no jogo, gostei da partida do Lino, gostei demais da partida do Plata, que também entrou muito bem. Iria com o Plata pro jogo da volta, deve jogar, né? Já vou falar sobre a lesão do Pedro. E aí, quando tem esse gol anulado, o Maracanã ele inflama, né? Obviamente, né? A torcida vem com o time e aí o Flamengo começa a criar. E aí vem um passe sensacional do melhor em campo, do Carrascal pro Bruno Henrique. Sai cara a cara, o Bruno Henrique finaliza muito mal. Na sobra, o Carrascal finaliza, desvia. Um gol extremamente chorado e extremamente importante. O Flamengo leva a vantagem de um gol para a Argentina. Gol aos 43 minutos do segundo tempo, um minuto mágico para a torcida do Flamengo. E aí, cara, algumas questões, né? O placar bom ou ruim? Eu acho o placar excelente, tá? É a mesma vantagem que o Flamengo levou contra o Inter, é a mesma vantagem que o Flamengo levou contra o Estudiantes e agora leva para a Argentina. O Racing vai ter que sair. Eu não acho que o Racing vai sair tão cedo assim pro jogo. Eu acho que o primeiro tempo ele vai levar mais ou menos no que o Estudiantes levou. Sem pressionar o Flamengo, saindo um pouco mais em algumas estocadas. Mas assim, Flamengo, fica aí com a bola e eu vou tentar o contra-ataque. Pelo menos no primeiro tempo. O que não pode acontecer é o Flamengo levar um gol como levou contra o Estudiantes no final do primeiro tempo. Né? O Flamengo tem que tentar cozinhar o primeiro tempo e eu acho que nisso o time do Flamengo é muito bom de levar o jogo num banho-maria absurdo. E aquele jogo que pouca coisa acontece. E é claro que uma dessas poucas coisas pode ser um gol do adversário, como foi o gol do Estudiantes nas quartas de final. E uma bola pode acontecer, você só tem a vantagem de apenas um gol. Mas eu acho que o Flamengo vai levar esse jogo mais nesse modo nada acontece. E aí, se o primeiro tempo terminar 0x0, aí de fato o Racing, vai ter que sair mais, e aí o jogo fica mais propenso para o Flamengo. Alguns detalhes também. Bruno Henrique perdeu o gol, fato. Mas esse gol não sairia sem a movimentação dele, tá? Pra mim isso é bem nítido. Um jogador que ainda tem velocidade, ainda tem explosão, que sai cara a cara com o goleiro e sim, vive uma fase técnica ruim, vive uma das suas piores temporadas pelo Flamengo, mas é muito desrespeitado pela torcida. Porque, além de ser um ídolo do clube, eu quero até tirar isso, ele é um jogador útil para elenco. Muito útil, cara. Ele é um reserva útil. Ele é um jogador que contribui. É uma temporada ruim dele, mas eu acho que ele é meio perseguido porque decidiu a Supercopa do Brasil com 2 gols. Decidiu semifinal de Carioca, 2 gols contra o Vasco. Mas é Carioca, clássico. A gente sabe da importância de Flamengo e Vasco pro torcedor do Flamengo. Decidiu contra o Chelsea, um gol e assistência no Mundial de Clubes. Fez gol contra o Internacional na Libertadores, jogo de ida. Então, assim, é um cara que mesmo com isso tudo, mesmo com uma temporada ruim, abaixo, de poucos gols, contribui em momentos decisivos. E ontem o gol sai muito pela movimentação dele. Perde o gol, fato. Não pode perder? Não pode. Mas é uma movimentação dele. Passe sensacional do Carrascal, é claro, mas a movimentação dele, o timing perfeito para não ficar impedido e para sair cara a cara. Então, ainda assim, é um jogador muito útil para elenco, que é desrespeitado por vários torcedores do Flamengo. Tratado como lixo, como não pode mais jogar, não tem que estar mais em campo, é mentira. O Bruno Henrique contribui bastante nessa temporada. Suas poucas aparições de gols foram extremamente decisivas para o Flamengo. Bom, e aí tem a lesão do Pedro, né? O Pedro vai ter que ficar com o braço engessado entre 21 e 30 dias, não se sabe se ele consegue jogar. Futebol se joga com o pé, muita gente já falando isso. Acho que ele não joga quarta-feira, tá? Acho que ele volta daqui a 10 dias. Eu não sei, é previsão mesmo. Não temos ainda, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente não sabe ainda quanto tempo o Pedro vai ficar fora. A gente sabe que ele vai ter que ficar com o braço imobilizado entre 21 e 30 dias. Tá? Acho que não joga na próxima quarta, mas volta para a reta final com certeza ali de Brasileiro, para uma possível final de Libertadores claramente vai jogar. Então assim, desfalque importante, mas tem que ver quanto tempo ele vai ficar fora. E aí, se ele não jogar, eu acho que joga o Plata no lugar dele, né, no jogo da volta contra o Racing. Plata que tá jogando muito bem, Carrascal já é titular desse time, pediu passagem, não adianta, não tem como, o Carrascal é titular do Flamengo nesse momento. O campo fala, né, e o Felipe é um cara que escuta bastante o campo. As pessoas podem achar que não, mas ele escuta bastante o que o campo fala, e ele atende os pedidos do campo. Então o Carrascal ganhou essa oportunidade de titular, foi o melhor em campo,
vai continuar sendo titular. Tenho pouquíssimas dúvidas que ele jogue no jogo da volta. O Flamengo, nesse meio tempo, tem um jogo importante de Campeonato Brasileiro no sábado contra o Fortaleza, fora de casa, num gramado pesado. Deve poupar alguns dos seus titulares, mas duvido que poupe os 11, tá? Nem acho que possa poupar. O Flamengo tá numa briga ponto a ponto com o Palmeiras, tá colado ali, mesma pontuação. O Palmeiras, inclusive, tem um jogo difícil contra o Cruzeiro fora de casa, em casa, no domingo. Então o Flamengo pode vencer no sábado e aí jogar uma pressão para cima do Palmeiras. Bom, é basicamente isso. É uma boa vantagem. É uma vantagem considerável. É uma semifinal de Libertadores. Quem achou que ia ser fácil, não acompanha o Racing, não sabe o que é Libertadores. É basicamente isso. Sério, se você foi pro Maracanã ontem, ou se você viu, ligou a sua televisão e falou, hoje vai ser fácil, 3-4-0, você tá vivendo num mundo paralelo. Se você pensou, a gente ganhou de 2-1 do Estudiantes porque teve erro de arbitragem, porque não conseguiu fazer os gols, o Racing é completamente diferente do Estudiantes. E vai ser muito difícil jogar no Cilindro. Muito mais difícil do que foi jogar contra os Estudiantes em La Plata. Muito mais. É uma torcida que faz mais barulho, é uma torcida num estádio maior, é uma torcida que faz uma festa melhor e é um clube grande da Argentina. Tá? A gente tem no Brasil isso de, mas o Estudiantes tem 4 Libertadores, o Racing só tem uma. Logo, o Estudiantes é maior do que o Racing. Não é debate na Argentina. O Racing é muito maior do que o Estudiantes. Tem uma torcida que faz muito mais barulho, muito mais pressão. Então, assim, é um clube grande. É um dos 5 grandes da Argentina. Não é o Estudiantes. Tá? Que o Estudiantes não é um dos 5 grandes, apesar da pressão lá no estádio do Estudiantes ter sido uma baita pressão, no Cilindro vai ser bem maior. Pesquisem aí as festas que essa torcida fez na Sul-Americana do ano passado, na Recopa desse ano, que você vai ver, vai ser uma pressão absurda e o Flamengo vai ter que ter o que eu falei lá no início do vídeo. Mental, tratar como final. Se não der na bola, tem que ser na raça. O jogo ontem foi na raça, foi na bola e o Flamengo aparentemente entendeu isso. Na bola, você não vai ganhar nada. Você precisa de bola, raça, dedicação, extracampo, você precisa de tudo e o Flamengo entendeu isso. Desde a pausa da data FIFA, fez pressão externa, eu não gosto, mas tem que fazer. Não se ganha só no campo. No Brasil não se ganha só no campo, Libertadores não se ganha só no campo. Não se ganha só na bola, se ganha em vários outros aspectos. É isso, rapaziada. Valeu, comenta aí a sua opinião, o que você achou do jogo. Valeu, tamo junto e até a próxima.